Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos ouvir a palavra do nosso eterno e poderoso Deus mais uma vez, né? Hoje foi batalha para gravar esse vídeo, hein? Eu tive que gravar novamente porque a outra gravação não deu certo, mas é assim mesmo, né? É perseverando que a gente alcança, né? Peço por gentileza para você deixar o seu like, né? O seu gostei, tá? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e possa indicá-lo para mais pessoas, tá? Para assim fazer cumprir Marcos 16:15, tá bom? Lembrando que esse canal é um canal evangelístico, é um canal aonde você vai ouvir simplesmente a palavra de Deus, tá? Você vai ouvir somente a palavra de Deus nesse canal. Não é um canal para agredir ninguém, não é um canal para denegrir a imagem de pessoas, mas é um canal para simplesmente pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Então entenda bem, meu amigo e minha amiga, você que faz parte desse canal, você vai ouvir nesse canal a verdade, tá? Aquilo que você precisa ouvir, que é a palavra de Deus. Todos são bem-vindos. Você católico, espírita, você ateu, você que não tem religião nenhuma, você, meu irmão em Cristo, de uma outra denominação evangélica, tá? Todos são bem-vindos nesse canal, tá bom? Mas eu vou falar sobre Jesus, né? É o tema da palavra de hoje. Jesus, o maior servo de todos, é a palavra de hoje. Sabe, meu amigo e minha amiga, o nosso Senhor Jesus, ele veio para dar o exemplo de alguém que veio para servir, de alguém que veio para se tornar servo de todos. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde as pessoas têm dificuldades quando se trata da palavra servir. Hoje em dia vemos pessoas, melhor dizendo, que elas gostam muito de ser servidas, né? Mas quando se trata de servir, elas têm dificuldade. Só que a pessoa ela não percebe que todos são servos. Todos nós somos servos. Todos nós. Seja a pessoa mais importante, seja a pessoa mais simples, né? Todos nós somos servos. E Jesus, ele veio para dar o maior exemplo disso. Jesus, a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória para se tornar como os homens. Se você abrir a Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, é a palavra que eu quero deixar para você, você vai ver, diz assim, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó, pelo ao contrário, ele abriu mão de tudo quanto tinha, para tornar-se semelhante aos homens, vivendo como os seres humanos. E a Bíblia diz que ele veio para salvar os seres humanos. Então, Jesus, ele já existia desde o princípio de tudo. Desde a criação do mundo, Jesus já existia. A Bíblia diz em João 1, Evangelho de João 1 em diante, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas ele
para fazer a vontade do Pai, ele veio e se tornou como um de nós. A única diferença de Jesus para conosco é a seguinte: Jesus ele nunca pecou. Jesus ele nunca cometeu pecado nenhum. Mas Jesus ele sentiu as mesmas dores que a gente sente. Jesus ele sentiu as mesmas emoções que a gente sente. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi para a cidade de Jerusalém, e quando ele estava ali chegando à cidade, a Bíblia diz que ele chorou perante aquela cidade. Ele começou a falar com ele mesmo, né? Como a gente faz, né? A gente fala às vezes conosco mesmo, né? Às vezes a gente pensa alto, a gente começa a conversar conosco mesmo. E Jesus fez isso. Jesus ele olhou para a cidade de Jerusalém e falou, e começou a falar: ó Jerusalém, se tu soubesses, né, se você reconhecesse a oportunidade que hoje você tem. Ou seja, Jesus ele começou a olhar para a cidade de Jerusalém e começou a chorar diante dela. Porque ele sabia que ali ele iria ser rejeitado naquele lugar. Então Jesus ficou emocionado ali, começou a chorar. Podemos dizer também no túmulo de Lázaro, quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, e Jesus iria o ressuscitar, a Bíblia diz que Jesus também chorou. Jesus sentiu sono. A gente pode citar também a passagem da tempestade, em Marcos 8, que Jesus ele deitou sobre uma almofada para descansar, né? Jesus comeu. Podemos citar a festa de casamento, João 2, que Jesus foi para a festa de casamento, e outras coisas mais. Jesus ele teve todas as necessidades que o ser humano teve. Mas entenda bem, meu querido amigo, minha querida amiga, quem que Jesus é? O Filho de Deus. Mas ele decidiu, né, em fazer a vontade do Pai e vir entre nós para ser como nós, para servir as pessoas e para entregar a sua vida por nós. Você vê que Jesus ele veio de uma família simples, o seu próprio nascimento foi simples, foi difícil, porque era uma época de festa, né? As pousadas estavam todas cheias, as pousadas estavam todas lotadas, né? Era uma época de festa. E Jesus ele se submeteu a nascer numa manjedoura, no curral, no meio dos animais, né? Ou seja, meu amigo e minha amiga, Jesus ele foi criado como uma criança normal por José e por Maria, até completar os seus 30 anos de idade, onde ele foi batizado e começou o seu ministério evangelístico. Então, o que eu quero que você entenda? Eu e você, nós devemos seguir esse mesmo exemplo de servo. Independentemente se a gente tem uma posição elevada que os outros ou não, mas entenda que nós sempre seremos servos uns dos outros. Sempre iremos servir os outros. Mesmo que às vezes a pessoa não queira e tenha dificuldade nisso, indiretamente ela vai acabar servindo os outros. Por exemplo, você já reparou em época de eleição que os políticos eles fazem de tudo para nos agradar, fazem promessas, né? Nem sempre alguns cumprem, infelizmente, mas eles prometem. Por quê, meu amigo e minha amiga? Por que eles fazem isso tudo? Porque eles sabem que precisa do povo. E eles sabem que se eles não fizerem um bom trabalho, quem que tira eles de lá? O povo, eu e você. Você vê o tanto que o nosso voto é importante, né?
Então, todos são servos, todos. Não adianta o grande empresário falar que ele não precisa de ninguém, porque ele precisa de todos os seus funcionários, desde a simples faxineira até o encarregado, até a secretária, até o cargo mais importante da empresa. Porque sem eles, o que acontece? A empresa vai quebrar, vai fechar. O grande empresário, ele sabe que ele precisa dos clientes. Então também ele vai ter que servir os clientes. E é assim. E é assim. As pessoas que trabalham também, né, elas também servem aos seus patrões, e também os seus patrões também têm que servir a você. Porque cada um de nós precisamos um dos outros. Cada um de nós. A pessoa mais simples, ela precisa da outra. No meio cristão também. Não adianta o pregador, o pastor de uma grande igreja, ele achar que ele é superior, ele pode fazer tudo. Não, ele precisa de cada um dos seus obreiros. Ele precisa de cada um de seus membros. Então, todos nós, meu amigo e minha amiga, somos servos um dos outros. Jesus, a Bíblia diz que os discípulos estavam brigando entre eles para saber quem era melhor do que o outro, né? Desde aquela época já tinha essa competição que até hoje tem. Você pode ver que as pessoas hoje elas gostam de ser chamadas de grande, né? Até no nosso meio, no meio cristão, a gente vê muito isso. Não, porque o grande evangelista fulano de tal. Não, porque o grande pregador fulano de tal. Ninguém gosta de ser chamado de pequeno. Só que Jesus ele veio exatamente para fazer o ao contrário. Jesus ele se colocou como servo. Em João 13, eu já preguei tantas vezes essa mensagem, acharam um absurdo que Jesus estava lavando os pés deles, os discípulos. Mas Jesus virou para eles e falou: vocês não entendem o que eu faço para vocês agora. Mas vocês vão entender. O que Jesus quis que eles entendessem, que nós entendemos? Quando ele falou em João 13, que nós devemos lavar os pés um dos outros. Ele quis dizer que nós temos que nos tornar servos um dos outros. Porque aonde fica o pé? O pé fica na posição mais baixa do ser humano, não é? O pé fica lá embaixo. Então o que Jesus quis dizer, que se a gente quiser estar lá em cima, primeiro a gente tem que lavar os pés um dos outros. Primeiro a gente tem que se submeter a estar embaixo. É verdade. E às vezes são poucos os que fazem isso. São poucos os que gostam de ser chamados de servo. A pessoa quer ter uma posição boa, a pessoa quer ser servida, a pessoa quer ser tratada como rei, mas elas não querem, né, ser como servo. Jesus é o rei dos reis, mas ele foi tratado como servo. Ele se colocou como servo, melhor dizendo. Então devemos seguir o exemplo dele. Devemos nos tornar servos um dos outros. Seja na igreja, seja na nossa casa, seja na rua, seja no trabalho, aonde você for. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus diz assim, ó: porque bem o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em salvação de muitos. Olha só. Ministro, por que Jesus não fala em salvação de todos? Porque nem todos querem ser salvos. Não é que Deus veio para alguns e para outros, não. Jesus ele veio para todos. Se você for ver em João 3, né? Se você for ver lá em João, né, capítulo 3, versículo 16, você vai ver que Jesus ele veio, ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou, né?
que deu a vida para todos, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nem todos querem crer, nem todos querem aceitar. Mas entenda bem que o propósito de Deus, ao enviar o seu Filho, foi para todos. Mas por que nem todos vão ser salvos? Porque nem todos querem. Então, por isso que Jesus ele fala aqui, sabendo que nem todos vão aceitá-lo, vão querer a salvação, ele fala, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus ele não veio para ser servido, embora a gente o serve, com certeza, ele é o Rei dos Reis, merece toda a honra e toda a glória. Ele morreu, ressuscitou, voltou para a sua posição diante do Pai. Nós devemos o reverenciar e o servir. Mas aqui ele deu exemplo de quem veio para servir a nós. Tá certo? Então que nós possamos seguir esse bom exemplo. Que nós possamos também ser servo um dos outros, porque o nosso Senhor Jesus ele foi. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.